começando mais um programa Política em Foco e hoje nosso convidado é o procurador, talvez o procurador mais famoso da história do nosso país. A gente ouviu falar muito de Deltan Dallagnol, que agora se filiou a um partido e, ao que tudo indica, deve concorrer nas próximas eleições. Vou bater um papo com o Deltan, que já está conectado. Eu estou aqui em Portugal, nos nossos estúdios da Connect TV em Faro, Deltan, nos nossos estúdios na Connect TV em Osasco. Deltan, quero começar já faca na caveira, igual o pessoal fala. Já vou fazer uma pergunta que talvez todo mundo tenha feito já, mas vou repeti-la. A Lava Jato acabou? Quer dizer, as pessoas, aquele movimento em prol de um país sem corrupção, aquele movimento que emocionou mesmo, né? Que cativou grande parte da população, acabou, se perdeu, não temos mais essa mesma euforia contra a corrupção? Eu dizer, a Lava Jato não acabou. Acabaram com a Lava Jato. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, por meio de decisões, de mudanças de lei, acabaram com a possibilidade da Lava Jato ir para frente. A gente lutou contra a corrupção, a gente alcançou resultados inéditos, a Lava Jato alcançou o que era antes considerado impossível no Brasil. A Lava Jato revelou o monstro da corrupção brasileira, conseguiu recuperar 15 bilhões de reais, quando a regra no Brasil era não recuperar nenhum centavo, e conseguiu colocar corruptos poderosos atrás das grades. E o que aconteceu foi um movimento de reação, o sistema político se reorganizou, os mesmos corruptos que ocuparam posições de poder antes se reorganizaram, reocuparam as posições de poder e passaram a reagir contra a Lava Jato, contra o combate à corrupção, passaram a reverter decisões, a anular condenações, passaram a mudar regras para que nunca mais exista uma nova Lava Jato. Agora, em relação ao trabalho já feito, que eles estão tentando desmontar, eles ainda não conseguiram desmontar 20% do que a gente alcançou. Mas é um movimento de reação. Eles podem desmontar mais do que 20%, eles podem passar disso, eles podem desmontar 100%. Por quê? Porque eles têm o poder nas mãos. Chegou um ponto em que era impossível seguir lutando contra a corrupção dentro do sistema de justiça. Isso foi o que me levou a sair e buscar influenciar o Congresso Nacional, porque ali que a gente pode mudar o problema da corrupção de dentro para fora. Deltan, quando você fala, né, que você saiu vamos dizer, do sistema jurídico e vai para a política para tentar dar prosseguimento, pelo menos, ao que foi conquistado em relação à Lava Jato. Mas nós temos pesquisas hoje que mostram que existe uma possibilidade grande do presidente Lula, ex-presidente Lula, ex-presidiário Lula também, voltar a ser presidente. De alguma maneira, isso não pode transformar em ineficaz mesmo uma possível eleição sua para deputado, ou seja, chega a deputado num país onde o presidente é um ex-presidiário e que, quando foi presidente, corrompeu o sistema brasileiro de uma maneira onde os deputados simplesmente recebiam através do mensalão e não trabalhavam mais em prol do povo, e sim como simplesmente cartorários do que o governo federal queria. Qual é a efetiva possibilidade de você fazer alguma coisa num cenário desse? As pessoas focam muito, Eudes, na campanha para o presidente da República. Agora, não importa se você gosta de Lula, de Bolsonaro, de Moro, de Dória, de quem você gostar, esse presidente que você gosta, se ele for eleito, ele vai ficar refém do Congresso Nacional se a gente não tiver um bom Congresso Nacional. Grande parte das decisões, em especial as decisões de combate à corrupção, elas dependem do Congresso Nacional. Então, quando a gente fala de prisão em segunda instância, a gente depende do Congresso Nacional aprovar uma PEC da prisão em segunda instância que está lá parada. Quando a gente fala de fim do foro privilegiado, depende do Congresso Nacional acabar com o foro privilegiado, o que está lá em discussão numa proposta que chama de PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, que está lá parada também. Se a gente quer mudar o combate à corrupção, o Congresso Nacional é o principal palco da luta contra a corrupção no país, independentemente de quem é o presidente da República. E quando a gente fala da disputa na eleição presidencial, as coisas polarizam muito. O Brasil está muito polarizado. O meu foco é a campanha para o Congresso Nacional, não só minha, eu quero que muitas pessoas, quero que a gente invada o Congresso Nacional democraticamente como brasileiros e brasileiras, escolhendo candidatos que preencham requisitos básicos mínimos, como preparação política, combate à corrupção e redução do fundo eleitoral bilionário, para que, uma vez a gente tendo uma grande quantidade de pessoas comprometidas com o interesse público do Congresso Nacional, a gente possa mudar essa realidade.
Não adianta a gente se iludir achando que um presidente vai mudar a realidade. O presidente não consegue mudar grande parte das imensas demandas que a sociedade tem. Para isso, a gente precisa de um Congresso preparado, comprometido com mudanças, comprometido com o combate à corrupção. E nessa direção, existem movimentos da sociedade civil que estão organizando uma grande campanha suprapartidária, um movimento suprapartidário de que toda a população vai poder participar para que isso aconteça, para que só entre no Congresso Nacional pessoas que têm esses compromissos básicos, esses compromissos tão importantes para nós todos. De alguma maneira, o STF, que hoje é composto basicamente de pessoas indicadas por aquele período Lula e Dilma, né? Basicamente, eles pelo menos compõem a maioria do STF hoje. Lula eleito presidente, ele terá a oportunidade de colocar mais 2 indicados. E quais os riscos para a democracia de um STF controlado, como tem sido demonstrado, mesmo com esse... E eu estou aqui fazendo a melhor das hipóteses, com uma enxurrada de novos deputados comprometidos com o combate à corrupção e tal, mas quando esbarrar no STF, um STF que tem se demonstrado ditatorial, um STF, no mínimo, claudicante em relação aos anseios da população, dá para combater o STF? Isso, a tua questão é muito relevante, ela vai a um ponto essencial. Veja que a gente tem 2 modos de a gente mudar, 3 modos, vamos colocar, da gente mudar aquilo que não agrada a gente no Supremo Tribunal Federal. O primeiro modo é, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal acaba com a prisão em segunda instância, se a gente eleger deputados e senadores comprometidos com a mudança, comprometidos com o combate à corrupção, eles passam uma emenda constitucional e eles mudam essa regra que o Supremo criou. Eles mudam a decisão do Supremo. O Congresso Nacional tem poder de mudar a Constituição que é usada pelo Supremo Tribunal Federal para decidir. Então, o Congresso consegue mudar, em grande medida, as decisões do Supremo Tribunal Federal. O segundo modo é pelo controle que o Senado tem, em especial, sobre o Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal pode instaurar processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que isso não acontece? Porque grande parte dos senadores tem lá processos criminais contra eles, por corrupção, por outros crimes, e esses processos são julgados por quem? Exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então acaba funcionando lá uma dinâmica, uma mão lava a outra e eles se protegem. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. E eu não estou aqui criticando o Supremo Tribunal Federal como um todo, mas existe uma parte do Supremo Tribunal Federal que tem destruído o combate à corrupção, que tem tomado decisões péssimas. Aí agora, claro que existem pessoas lá também comprometidas com o combate à corrupção, com compromisso com a democracia e não com práticas totalitárias, como você bem criticou, existem lá sim decisões totalitárias e por aí vai. E o terceiro modo da gente influenciar e mudar o Supremo Tribunal Federal é por meio da escolha de presidentes, e aí vem exatamente o ponto que você tocou, por meio de escolha de presidentes que vão escolher bons ministros do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa fazer uma renovação gradual e paulatina e mudar essa realidade. Por isso é muito importante que agora, nesse momento de debate sobre quem vai ser o futuro presidente, as pessoas perguntem para os presidenciáveis, sejam quem eles forem, o A, B ou C, os candidatos à presidência da República, a sociedade tem que perguntar para eles. Se você for presidente da República, quem que você vai colocar no Supremo? Ou quais são as qualidades básicas do ministro do Supremo que você vê como básicas e que tem que ter no ministro para ele chegar no Supremo? E dentre essas qualidades básicas tem que estar a prisão em segunda instância, tem que estar a restrição do foro privilegiado, tem que estar aquilo que para o brasileiro mais importa, e dentre as pautas que mais importam estão com certeza o combate à corrupção, estão com certeza a liberdade de expressão. O ex-presidente Lula tem falado abertamente várias vezes que enquanto ele não descansa, enquanto não provar para toda a população, e diz que está muito próximo disso, que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são 2 grandes mentirosos. Tem alguma resposta direta ao ex-presidente para isso? É alguma coisa pessoal? Ele não vai descansar nunca, então, né? Ele não vai descansar nunca, porque não é provar que Deltan, Sérgio Moro fala ou não fala. São as provas, são os fatos. Ele tenta pessoalizar em mim, Deltan, por quê? Porque é muito mais fácil construir uma teoria da conspiração dizendo que uma pessoa te persegue do que encarar a realidade e dizer que tinha 15 a 20 procuradores da República independentes na Lava Jato em Curitiba e que fizeram uma acusação com base em fatos, nas provas e na lei. É muito mais fácil dizer que Sérgio Moro persegue do que ele reconhecer que a condenação não foi de Sérgio Moro. Teve primeiro a condenação de Sérgio Moro, que foi confirmada por 3 embargadores independentes, depois foi ao STJ, a maior parte dos ministros da turma foram nomeados por
Lula ou Dilma e que confirmaram a condenação. Confirmaram. Depois teve outro caso que ele foi condenado por uma outra juíza, a juíza Gabriela, que não era o Sérgio Moro, foi revisada por um tribunal de 3 desembargadores também independentes que confirmaram a decisão, confirmaram a condenação. Então, não é brigar com o Deltan, não é brigar com o Moro, é brigar com os fatos, é brigar com as provas. E essa é uma briga que ele jamais vai vencer. Tem uma parte da imprensa, eu chamo de grande imprensa e completo com grande imprensa canalha, que simplesmente esqueceu tudo isso, que já trata o ex-presidente e ex-presidiário Lula como inocente e não refuta com essas agências de checagem quando ele fala que ele é inocente. Não foi isso que aconteceu, foi anulado o processo, jogado para a primeira instância, não o inocentou. De alguma maneira, essa imprensa canalha de esquerda, de torcida partidária, te assusta? Você fica assustado quando recebe, de repente, um convite para dar uma entrevista? Ou você acha bom ter esse confronto diretamente? Porque essa grande imprensa continua tendo um poder muito grande, apesar de ser muito menor do que já foi. Legal, Eudes. Veja só, dentro de um ambiente plural, de uma democracia, eu respeito pessoas que pensam diferente. Respeito pessoas que têm uma visão mais para a direita, pessoas que têm uma visão mais para a esquerda. Eu tenho a minha visão. Se me perguntar, eu vou falar qual que é a minha visão nos diferentes pontos. E é uma visão mais alinhada com uma visão conservadora. Eu cresci em igreja evangélica batista. Eu tenho uma visão de mundo conservadora, tenho uma visão mais liberal, porque tudo que você estuda sobre economia mostra que os melhores efeitos, os melhores desenvolvimentos dos países ao redor do mundo são daqueles países que tiveram uma visão mais liberal, claro, que com também uma ponderação social, com medidas de cuidado à sociedade, né, na área de saúde, de educação, de segurança e por aí vai, que são cuidados essenciais, são serviços públicos essenciais, absolutamente essenciais. Mas quando você trata de imprensa, o que a gente tem que ver é se eles estão respeitando a verdade, os fatos, as provas, se eles estão sendo corretos na abordagem, se eles são transparentes ou se eles estão deturpando, ou se eles estão gerando fofocas, ou se eles estão inventando teses e teorias. Essa é a maior preocupação que a gente tem. Quando a gente viu, por exemplo, aquele movimento daquelas publicações lá, daquele caso Intercept, Eudes, o que a gente viu foram fofocas querendo bancar de escândalo. Qualquer investigação que teve sobre aqueles fatos concluiu o seguinte, que eles estavam errados. Teve uma investigação no Superior Tribunal de Justiça, baseada numa das publicações do Intercept, que concluiu que era uma baboseirada, que era uma mentira. Se alguma coisa daquilo lá fosse verdade, os advogados iam pegar os processos, as provas, iam anular as condenações, porque tudo que a gente faz está registrado nos processos. Então, efetivamente, tem mesmo uma parte da imprensa que é extremamente tendenciosa, tem jornalistas e uma parte da imprensa que publicam fatos deturpados. Agora, a gente tem que olhar caso a caso, fato a fato, prova a prova, e por isso é importante que o cidadão tenha acesso a uma ampla gama de informações, que ele busque sites, jornais confiáveis, que fazem apuração dos fatos. E é claro, dentro de uma democracia, a gente tem que respeitar visões diferentes da nossa, mas a verdade é uma só, os fatos são aqueles que aconteceram na realidade, as provas são aquelas que estão disponíveis mesmo. O caso da Intercept criou um rótulo, vaza-jato, criaram um escândalo em cima disso. Você falou agora há pouco de teoria da conspiração. Será que é imaginar, e muito longe, que essa invasão e essa busca das mensagens foi encomendada pelos que, de repente, seriam beneficiados por algum tipo de coisa nesse sentido? O senhor imagina alguma coisa assim? Eu ouvi muita gente falar disso, eu consigo imaginar sim, mas eu não quero me grudar em especulação. Eu quero ficar concentrado naquilo que foi provado, tem que existir investigação, é um caso que ainda não está totalmente esclarecido. E nem sempre, mesmo quando existe, digamos que tenha sido mesmo algo encomendado, passou ali pela Manuela Dávila, passou por um pessoal da esquerda, alguém pode dizer, não, teve uma encomenda ou teve um pagamento. Agora a gente tem que se ater àquilo que a investigação demonstrou. Infelizmente, a investigação não avançou o suficiente para concluir se isso existiu ou não, para cravar. E é nisso que eu me apego. Eu gosto muito de falar em cima de fatos, de provas, aquilo que está comprovado. Por isso, eu trato isso ainda como uma especulação ou uma mera possibilidade, mas considerando tudo o que aconteceu, que isso foi usado para uma grande reação, para tentar derrubar a Lava Jato, derrubar investigações, e não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque a gente seguiu a lei. Veja que não era um procurador, eram 15 procuradores. Não eram pessoas com o mesmo chefe, eram 15 independentes. Você sabe o que é juntar uma tribo de caciques e fazer todo mundo trabalhar em conjunto?
Foi o que a Lava Jato fez. E por que essa tribo ficou em conjunto? Por que as pessoas não saíram? Por que o procurador que vinha de São Paulo não desistiu e foi cuidar da vida dele, cuidar da família dele em São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, foi cuidar da vida dele em Porto Alegre? Por que mesmo chovendo canivete, todo mundo ficou junto e unido na Lava Jato? Porque a gente tinha um propósito único, que era lutar por justiça, lutar contra o sofrimento humano que a corrupção causa. As pessoas às vezes nos olhavam para a gente e falavam, esses caras querem prender corrupto. Claro que prender corrupto é uma questão de justiça, mas o que nos motiva a lutar contra a corrupção é o sofrimento humano que ela gera. São as filas em hospitais, são as doenças causadas por falta de água e esgoto, por falta de remédio, são as estradas que geram mortes nas estradas, é a desigualdade de oportunidade, é uma educação pobre, é a falta de segurança pública e são tantos outros problemas que são causados pela corrupção, Eudes. Isso para ficar só no básico, a gente tem vários casos que demonstram isso. Veja o que aconteceu na Lava Jato, Eudes. A gente identificou que em estradas paranaenses, muitos quilômetros, centenas de quilômetros, deixaram de ser duplicados porque eles pagaram propinas. E nessas centenas de quilômetros que não foram duplicados das estradas, aconteceram 400 mortes num período aí de 4 anos. São 400 famílias enlutadas que perderam pais de família, mães de família, mortes em colisões frontais, tá? Não estou falando das outras mortes. Só em colisões frontais, que não acontecem quando você duplica. Então, a não duplicação com base no pagamento de propina matou 400 pessoas. A corrupção mata. Aqui em São Paulo, um cartel que praticava a corrupção roubou dinheiro, mais de R$1 bilhão da educação. E na mesma época em que isso aconteceu, as crianças estavam comendo biscoito e tomando leite aguado no almoço da escola. No Rio de Janeiro, enquanto o governador Sérgio Cabral estava desviando centenas de milhões de dólares para as contas dele do exterior, enquanto isso estava acontecendo, o Hospital Pedro Ernesto estava fechando alas e alas porque não tinha dinheiro para fazer os tratamentos para câncer, especializado em câncer. E o diretor daquele hospital deu uma declaração, uma entrevista dizendo que, olha, se essas pessoas não têm o tratamento na janela de oportunidade do tratamento para o câncer, essa pessoa vai morrer. E não vai morrer de forma imediata. Vai ter uma morte lenta, sofrida, dolorosa, com muito sofrimento. Então, a gente vê concretamente que a corrupção mata, ela tira escola, a comida das crianças, a corrupção mata nas estradas, ela mata nos hospitais, ela encurta a vida dos brasileiros. E é contra esse sofrimento humano gerado pela corrupção que a gente luta. A gente luta para que a criança tenha comida adequada, para que a gente tenha segurança pública nas estradas e nas ruas e para que a gente possa ter um tratamento de saúde adequado para todo mundo que precisa. Deltan, eu vi uma notícia hoje, até que me chamou a atenção, e quero bater com o número que você apresentou aqui. O PCC, saiu uma matéria hoje que ele teria movimentado 32 bilhões de reais nos últimos 4 anos. O PCC é a maior organização criminosa no Brasil. E você agora há pouco falou que foram recuperados em torno de 15 bilhões relacionados à corrupção. Você considera que a corrupção é tão perniciosa para o Brasil quanto uma facção criminosa instituída como o PCC? Corrupção e crime organizado são ervas daninhas, são altamente prejudiciais para o país. Tanto a corrupção como o crime organizado. Se o crime organizado movimentou, como você disse, o PCC, 32 bilhões em 4 anos, é 8 bilhões por ano. Se a gente aplicar, a ONU estima que 5% do PIB mundial é desviado pela corrupção. Se aplicar esse percentual para o Brasil, que talvez seja até baixo, tá? Sabe quanto dinheiro é desviado pelo Brasil por ano? Enquanto o PCC está movimentando 8 bilhões, a corrupção desvia do Brasil por ano 370 bilhões de reais. 370 bilhões de reais. Com esse dinheiro, a gente pode triplicar investimento em saúde, quintuplicar investimento em educação, a gente pode, em 1, 2, 3 anos, universalizar o saneamento básico, a gente pode levar os direitos para quem mais precisa, a gente pode reduzir impostos, a gente pode fazer o que você quiser. Não importa se é a esquerda, a direita, de cima, de baixo, de lado, você tem algo bom para fazer com esses 370 bilhões de reais. Sabe que o ministro Toffoli libertou José Dirceu, em um certo momento, revogando a prisão preventiva, dizendo que não devia mais ficar preso. E naquela época eu fiz uma comparação mostrando que eles tinham mantido presos, traficantes de drogas, ou seja, pessoas que eram parte do crime organizado, por questão de drogas envolvendo aí gramas, centenas de gramas, ou 1 quilo, 2 quilos de cocaína, dizendo que aquelas pessoas representavam um grande perigo para a sociedade. Vamos raciocinar junto. As drogas são altamente prejudiciais, mas a droga não implica imediatamente mortes. A droga, ela implica indiretamente uma violência que gera mortes. A corrupção, do mesmo modo.
A corrupção, ela suprime dinheiro que deveria chegar na pessoa que mais precisa, saúde, educação, segurança, e ela mata também. A corrupção mata, assim como o tráfico de drogas mata, é altamente pernicioso, a corrupção mata, ela é muito maléfica. A gente pode fazer um paralelo entre as duas coisas, e se o Supremo Tribunal Federal fosse justo, fosse coerente, ele tinha mantido José Dirceu preso e tinha mantido as outras pessoas da Lava Jato presas. Mas o que fez não foi isso. O que fez foi soltar um depois do outro e acabar com a prisão em segunda instância, o que vai garantir que o processo dessas pessoas vai demorar décadas à justiça e provavelmente vai prescrever. Enquanto a gente busca a justiça, o Supremo está promovendo a impunidade. Algumas vozes da esquerda, né, alguns políticos da esquerda mesmo, defendem que o senhor e o próprio Sérgio Moro respondam por crimes e que eventualmente venham a ser presos. O senhor tem medo disso? E, para completar essa pergunta, de alguma maneira a sua candidatura, como algumas pessoas falam, é a única maneira de o senhor não ser preso caso o presidente Lula volte a governar o país? Isso aí é a maior balela, sem qualquer sentido. Não tem fato, não tem nenhum fato. Que crime? Não tem nenhum crime. Crime é aquilo que o Código Penal define como crime. Que crime foi praticado? Botar corrupto atrás das grades agora é crime? Recuperar bilhões agora é crime? Esse dinheiro que a gente recuperou veio de onde? Cresceu em árvore? Claro que não, saiu do bolso dos corruptos, confessaram seus crimes, criminosos confessam, devolveram. O que eles fazem é a narrativa, Eudes. Eles vêm com narrativas, a gente devolve fatos, a gente devolve provas, a gente devolve o dinheiro recuperado. Eles vêm com narrativa, vêm com invenção, eles devolvem o que é a verdade, o que é a realidade. A gente devolve uma luta por um país melhor, a gente devolve sacrifício. Sair do Ministério Público não foi uma decisão fácil para mim. Lá eu tinha aposentadoria, direito a uma aposentadoria, eu tinha feito anos de contribuição, lá eu tinha estabilidade, lá eu tinha um salário bom, lá eu não tinha sequer um processo disciplinar instaurado contra mim naquele momento que eu saí. Não é que estava com risco, tinha processo disciplinar, não tinha um processo disciplinar, não tinha nada contra mim. E eu saí do Ministério Público unicamente pelo sonho para que permaneça vivo. O meu sonho e o sonho de vocês, o sonho dos brasileiros de ter um país e de construir um país melhor. Eu saí do Ministério Público porque eu chamei a minha esposa antes de sair, eu chamei ela, mostrei, olha, meu amor, se a gente for pensar só em nós, na nossa família, não faz sentido nenhum sair. A gente tem estabilidade, a gente tem uma vida muito mais tranquila ficando, não vai sofrer falsas acusações, como na política acontece toda hora, a gente vai ter uma estabilidade, a gente tem direito à aposentadoria, por aí vai. E eu relacionei todos os benefícios e disse, olha, do outro lado, se eu sair, eu vou ter um salário menor, vou perder essa estabilidade, a aposentadoria, vou sofrer todas as críticas, todas aquelas guerras que acontecem na política, com inverdades, com fake news, mas sair é o único jeito de a gente seguir sonhando por aquilo que a gente acredita. Ele me disse, meu amor, a gente está com você, a nossa família está com você, se for na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, a gente quer construir um país melhor, não é só para nós, é para os nossos filhos, é para o futuro. Se a gente olhar a vida, como a gente vê, a partir da nossa cosmovisão cristã, minha e da minha esposa, com uma passagem breve sobre a terra, em que a gente tem um propósito maior de amar as pessoas e servir o próximo, a única decisão que fazia sentido era sair para servir as pessoas e essa foi a razão da nossa decisão. Eu quero agradecer, sei que o tempo é super curto hoje, a agenda é extensa aí na região oeste. Quero agradecer, quero até uma próxima oportunidade fazer uma entrevista um pouco mais longa, mas finalizar fazendo uma pergunta, quase uma provocação. O senhor imagina que não uma provocação ao senhor, mas uma provocação aos seus detratores. O senhor gostaria de voltar a viver num país onde os corruptos iam para a cadeia e os xerifes eram elogiados? Porque a gente está ficando num país onde o xerife está sendo acusado de crime e o ladrão está quase virando presidente. Dá para sonhar com um país que volte a estabelecer os padrões normais de moralidade? Eu sonho com um país com justiça, em que exista segurança jurídica, para colocar o criminoso, o corrupto atrás das grades, para o empresário poder trabalhar com segurança. Eu sonho com um país que tenha prosperidade. E uma condição básica da prosperidade é a justiça. Países com altos índices de corrupção têm baixos níveis de desenvolvimento econômico e social. Se a gente quer ser um país próspero, a gente precisa resolver esse problema da corrupção junto com o problema da incompetência. E para isso a gente precisa invadir democraticamente o Congresso Nacional. Eu quero esse país que você falou, eu quero um país em que o criminoso responda pelos seus crimes, em que o corrupto vá para trás das grades. E o único modo de a gente fazer isso hoje é um grande movimento suprapartidário em que você que nos escuta, você que é telespectador, colabore difundindo essa ideia, difundindo essa causa. Os movimentos sociais estão promovendo essa causa suprapartidária. Logo, logo vão lançar um site com essa campanha suprapartidária para que eu e você, a gente entre lá e assine esse abaixo-assinado para que cada um de nós só eleja candidatos ao Congresso Nacional
que reduza o fundo eleitoral, que combata a corrupção e que tenha preparação política. Eu vou assinar, quero deixar o meu desafio, o meu estímulo para que você também assine esse compromisso, você, que todo mundo que nos assiste, todos os telespectadores, para que a gente possa espalhar essa boa causa, transformar o Brasil. Quero deixar o meu convite também para que você nos siga nas redes sociais, que a gente sempre tem levado esse tema de cidadania, boas causas, para que você possa se envolver e para que a gente juntos possa fazer a diferença. De novo, Deltan sozinho não vai fazer diferença nenhuma, mas nós juntos podemos sim fazer toda a diferença, nós juntos podemos tomar nas nossas mãos as chaves do Congresso Nacional para transformar o país. O senhor falou aí, Podemos é o seu partido e também é o partido do Sérgio Moro. O senhor acredita ainda realmente num crescimento da terceira via, que de alguma maneira a própria imprensa parece que faz questão de reforçar que a polarização é o único caminho? O senhor acredita que ainda dá tempo de um crescimento da terceira via e eventualmente chegar no segundo turno? Quando eu olho para a campanha presidencial, eu fico triste por ver as pessoas com ataques recíprocos, destruindo, por uma polarização exacerbada, quando tem tanta coisa comum que nos une. O que eu sonho é ver uma campanha presidencial em que as pessoas discutam propostas, projetos, caminhos para a construção, para as diferentes áreas, e que a gente se una em relação ao Congresso, porque qualquer que seja o candidato a presidente vai depender de um Congresso bom. Quem é contra reduzir o fundo eleitoral? Quem é que é contra acabar com o foro privilegiado? Quem é que é contra você ter a prisão em segunda instância? Só quem é contra é quem está lá hoje no Congresso Nacional. Vamos varrer eles para fora, vamos tirar eles de lá e vamos encher eles com pessoas que vão para lá comprometidos com esses ideais em que você e eu acreditamos, em que você e eu queremos. Então, eu tenho focado muito mais na campanha para o Congresso Nacional, suprapartidária, do que na campanha presidencial. Agora, quando você me pergunta sobre a campanha presidencial, o que eu quero? Eu quero alguém que vá para a presidência. Alguém, independentemente de partido, de ideologia, alguém que tem as mesmas causas em que eu acredito, que são causas de verdade, causas de justiça, causas de amor. Eu quero uma pessoa que me represente como cristão, que difunda bons princípios e valores. Eu quero uma pessoa que vá para lá com um projeto de construção de um Brasil melhor nas diferentes áreas. E não estou dizendo que seja só uma pessoa que possa preencher esses requisitos, não, viu? É claro que eu conheço por ter trabalhado perante o juiz Sérgio Moro por muito tempo e admiro ele em vários aspectos, inclusive esses que eu mencionei, mas não estou dizendo que seja só uma pessoa. Eu acho que a gente tem que desfocar um pouco das pessoas que polarizam, Eudes. A gente tem que focar em causas, princípios e valores, naquilo que a gente acredita. E aí, você decidindo o que você acredita, qual que é o projeto de país que você quer ter, qual é o futuro que você quer para você e os seus filhos, aí procura quem defende mais esses princípios e valores em que você acredita. Esse acho que é o melhor caminho para que a gente tenha uma votação com base em princípios e não com base em amores cegos. Muito bem, Deltan, eu quero agradecer e aproveitar esse finalzinho do programa aqui para deixar um agradecimento público como cidadão. Por um período importante da vida dos brasileiros, o seu nome, a sua imagem representou uma esperança muito importante, que motivou milhões de pessoas a mudarem o seu raciocínio, a pensar na política como uma coisa inerente do dia a dia e de uma coisa que a gente passou a acreditar de novo no nosso país. Então, independente de qualquer coisa, fica o agradecimento pela sua contribuição já dada para a história do Brasil. Muito obrigado por essa entrevista, espero poder fazer outras vezes. Muito obrigado, muito boa noite. Legal, eu que agradeço você, ao seu telespectador, ouvinte, e que a gente possa construir juntos um país melhor, que a gente possa fazer a diferença juntos. O projeto de mudança é necessariamente coletivo. Esse mesmo espírito que move você, de buscar transformação, de buscar o combate à corrupção, é o que me move, é o que move a pessoa que nos escuta, e que a gente possa juntos tornar isso efetivo. A gente tem um sistema que se protege, né? Os corruptos se protegem, o sistema se protege, o sistema é engessado, os caciques partidários têm 5 bilhões para injetar nas campanhas e alavancar a eleição daqueles que eles querem. Agora a gente tem que tirar a chave do Congresso das mãos deles e dar para os brasileiros, dar para todos, que a gente possa fazer esse movimento juntos nesse ano e mudar o nosso futuro. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a você e a todos os que nos escutam e nos assistem. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores, obrigado mais uma vez ao nosso entrevistado Deltan Dallagnol. Continuem conectados com a Connect TV, semana que vem tem mais, na verdade amanhã já tem mais um Política em Foco para você, em ritmo já pré-eleitoral. Um grande abraço para vocês, continuem conectados com a Connect TV.